Ontem, presidente, eu estive aqui na tribuna para poder falar da visita que fizemos a Brasília para acompanhar a audiência do chamado Encontro de Contas da Lei Candir e falei um pouco também do cenário nacional, né? Porque muitos afirmam por aí que o Partido dos Trabalhadores, durante os 12 anos, né, 13 anos que governou, quebrou o Brasil. E eu trouxe aqui várias informações que dizem exatamente o contrário, né? Os dados econômicos e sociais que mostram o crescimento econômico que nós tivemos, o aumento real do salário mínimo, o recorde na geração de emprego. Falei aqui que nos tornamos a sexta maior economia do mundo, né? Brasil. E sem falar do quanto o país foi respeitado no mundo lá fora com o ex-presidente Lula. Imagine, deputada Beatriz, o presidente americano Barack Obama, num desses encontros dos chefes de Estado, dizer para o Lula: esse é o cara, é o maior líder desse planeta. Isso é ser respeitado lá fora. O resto, ficar tomando puxão de orelha de chanceler alemão, não querer se encontrar com o ministro da França porque se reuniu com ONGs aqui, é coisa de gente excluído do círculo e de pirracento. O governo Bolsonaro é um governo extremamente pirracento. Eu dizia que o governo Bolsonaro é tão pirracento, mas tão pirracento, que ele quer pôr o menino dele como embaixador nos Estados Unidos, porque diz que é amigo dos filhos do Trump, então deixou de ser política de Estado e virou política de compadre, porque ele é amigo dos filhos do meu compadre. E fico pensando se trocar o presidente dos Estados Unidos, né? Porque nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. Se não for mais um presidente republicano, se torna um presidente democrata, tem que repatriar o garoto, como ele gosta de dizer, rapidamente, porque não é mais amigo dos filhos. Nós temos que debater Estado, não dá para ficar discutindo os pormenores da política brasileira. O meu menino fritou hambúrguer, morou nos Estados Unidos. Diz que não fritou hambúrguer não, porque lá onde ele trabalhou diz que não frita hambúrguer, não faz hambúrguer. Né? E nem sei se o termo correto seria fritar, né? Porque aí é na chapa. Então, primeiro, não pode ser a biografia, o mérito, para alguém representar o Brasil no exterior, numa diplomacia, numa função extremamente importante, onde nós temos a disputa objetiva, inclusive comercial com esses países, alguém que é compadre, subserviente. Olha, a síndrome, o complexo de vira-lata, deputado Marquinhos, ele se dá quando o presidente brasileiro tem que bater continência para a bandeira americana. Ele se dá quando você acha que você tem que fazer tudo que o presidente americano quer, sem medir as consequências, as condições disso. Eu quero saber das contrapartidas prometidas pelo presidente Trump nas concessões que o Brasil fez lá atrás, quando eles se reuniram. Então, o Brasil ele precisa voltar a ter altivez. Precisa voltar a ter altivez para ser respeitado. Da maneira que nós estamos, esse país não é levado a sério. Quando a gente faz a leitura dos principais jornais estrangeiros sobre o desempenho do país na política internacional e como o mundo nos vê nas medidas que são adotadas por esse governo, é uma vergonha. É dramático, é dramático. Eu estou falando da imprensa internacional séria. Não estou dizendo o Silvio Santos, não estou dizendo do Ratinho, não estou dizendo da Rede Record, que recebe uma grana expressiva e significativa do governo. Eu estou falando dos jornais que têm alguma independência e seriedade no mundo. Lá você consegue ler como nós estamos sendo vistos. Isso é importante a gente colocar aqui, para os colegas saberem. Então, é uma bobagem falar o seguinte, que os bancos ganharam muito dinheiro na época do governo do PT. Na verdade, todo mundo ganhou. Não foram só os bancos, porque até agora, no governo Bolsonaro, somente os bancos ganharam. Somente o Banco Itaú aumentou em 20% o seu lucro, considerando o período. O brasileiro continua desempregado, 13 milhões de desempregados, porque no nosso governo o banco ganhava, mas nós tínhamos taxa de desemprego de 4%. Os bancos ganhavam, mas o aumento real no salário mínimo compensava as perdas da inflação e recompunha o que estava na taxa Selic. Os bancos ganharam, mas o trabalhador rural conheceu o Pronaf, conheceu o Luz para Todos, conheceu a regularização fundiária, Programa Nacional de Habitação Rural. Os pobres entenderam o que era ter o direito a ter 3 alimentação, porque o Bolsa Família pode ter tudo quanto é tipo de crítica e problema, mas garantiu que 30 milhões deixasse a miséria. Os bancos ganharam, mas os pobres ganharam, a classe média também ganhou no nosso país. Por enquanto, só os ricos. Nós estamos com 13 milhões de desempregados, 28 milhões de subempregados. Ah, mas o PT
O país vive uma escalada de violência e de criminalidade, não tem um projeto para a segurança pública, como o próprio Bolsonaro admitiu, porque quando falou que ia liberar a posse e o porte de arma, era para cumprir promessa de campanha, mas que não tinha realmente uma agenda, um projeto de segurança. Ah, mas e o PT? Até vai passar 4 anos falando, ah, mas e o PT? Ou vai governar? Ou vai governar? Foram eleitos para fazer o que prometeram. Acabar com a mamata, enfrentar a corrupção, enfrentar a violência e criminalidade. Não é isso? Fazer o país voltar a gerar emprego. E que hora que isso vai começar? Agora, um amigo e amiga que está me assistindo e que é eleitor simpático ao governo Bolsonaro, não pode se contentar somente com a retórica, mas e o PT? Pelo menos tirando o PT. Está ruim, está pior, mas pelo menos tiramos o PT. A vida piorou, mas pelo menos nós tiramos o PT. Os caras fazem tanta bobagem quanto, mas nós tiramos o PT. Isso não pode ser um projeto de governo, eu não acredito nisso. Vai chegar um ponto que mesmo os eleitores mais apaixonados do presidente vai ver que embarcaram numa grande furada. Já começou. As pesquisas mostram, estamos vendo pessoas de expressão pública, inclusive do meio artístico, já dizendo, né, do erro que foi ter apoiado esse governo. E as pessoas têm pressa. O Brasil tem pressa. Quando nós assumimos o Brasil, deputada Beatriz, no primeiro mandato do presidente Lula, nós pegamos um risco Brasil altíssimo, o dólar a quase R$4, taxa de juros de 2.000 e tantos pontos, um desastre. Nós não passamos o governo todo, e o FHC, e o PSDB. Rapidamente nós demos jeito. Rapidamente nós começamos a organizar a casa. Rapidamente nós apresentamos um projeto para esse país. Por isso que o presidente Lula foi eleito, foi reeleito. A presidente Dilma foi eleita e foi reeleita. Extraordinário na história política do Brasil. Tirando a época do Getúlio, nenhum outro partido, especialmente dentro do processo democrático, conseguiu esse feito. Não é porque o PT foi mal. Se tivesse sido mal, já tinha tirado a gente do primeiro mandato. É porque nós fomos bem. O presidente Lula, Marquinhos, terminou seu segundo mandato com 85% de aprovação. Extraordinário. Registro histórico, o presidente mais bem avaliado da história do Brasil. Sabe, então tem que parar com esse negócio de fazer com que o povo vai acreditar nos fake news a todo momento, nas mamadeiras eróticas. Ah, porque o PT emprestou dinheiro para os países de regime ditatorial. O PT não empresta dinheiro. Quem emprestou dinheiro foi o BNDES. O BNDES, para emprestar dinheiro, é aprovado no Conselho. E, na verdade, isso é um empréstimo, ele tem que ser pago com os juros e correções dentro da política estabelecida. Ninguém deu o dinheiro. Há um investimento. Só para você ter ideia, deputado Jean, o Porto de Mariel, em Cuba, foi um pedido dos empresários brasileiros que exportavam e prestavam serviço naquele país. Eles foram ao governo federal dizer que era preciso e necessário que se fizesse o Porto de Mariel, ainda que é empréstimo do governo cubano, a interesse do Brasil. Tem uma curiosidade, deputado Jean. Olha a relação comercial, a balança comercial do Brasil com Cuba e do Brasil com a Venezuela. Nós somos superavitários na balança comercial com esses países. Tirando as paixões, eu posso não morrer de amores pelos Estados Unidos, mas eu quero ter relação comercial com os Estados Unidos. Espero que ela seja superavitária. Não será se o pai do meu amigo falar, ô moço, você sabe como é que é, né? Você não está aqui para prestar serviço para o seu país. Continua batendo continência para a bandeira americana, que agora vocês vão fazer o que nós queremos. A subserviência. Mesmo quando o Brasil foi governado na época da ditadura, pelos militares, eu penso que, em que pese todos os excessos, atrocidades e violência cometidos por eles, mas eu entendo que eles tinham um pouco de nacionalismo. Eram militares que tinham um componente nacionalista. Hoje, meus amigos, é um entreguismo completo. O entreguismo das nossas riquezas, o entreguismo da nossa soberania, a subserviência e a destruição da imagem que o Brasil custou a construir ao longo dos anos dentro do cenário geopolítico internacional. Eu fico doido para parar de falar do governo Bolsonaro, mas não tem jeito. Toda semana tem uma pérola, toda semana tem uma medida que não deixa a gente ficar quieto. Uma hora é corte de medicamento dos mais pobres, outra hora é o presidente fazendo ataque, muito bem lembrado, ao presidente da OAB, a memória do seu pai que foi torturado na época da ditadura. Outra hora, o governo agora anunciou, deputada Beatriz, você que é da educação, corte de mais de 300 milhões de reais dos livros do ensino básico. Foi anunciado agora essa semana.
Sabe, então é um negócio difícil. A hora que o governo conseguir ter uma agenda a interesse do Brasil, que ataque os problemas fundamentais desse país, o desemprego, a violência, a proteção dos nossos recursos naturais, quando esse governo apresentar alguma coisa nesse sentido, nós vamos parar de falar. Mas, por enquanto, o único projeto do governo Bolsonaro é não sair do palanque e continuar atacando o PT. É claro que ele sabe. Quem tem condição de fazer o Brasil voltar a crescer e voltar a ter esperança é o Partido dos Trabalhadores. Por isso que continua ainda povoando o imaginário do presidente Bolsonaro como principal adversário. Então, presidente, para poder concluir e agradecer aqui o espaço, quem não tem memória não consegue contar a história completa. Conta a história de maneira parcial, como se tivesse nascido ontem e o Brasil foi descoberto com o governo Bolsonaro. Não é. O PT, claro que não resolveu todos os problemas em 13 anos, mas a direita não resolveu os problemas do Brasil nos últimos 300 anos que eles governaram.